salve galerinha, professor Lucas na área com mais um exemplo para você agora de força magnética sobre partículas carregadas. Vem comigo. Nas figuras que seguem, temos um campo magnético B em direção perpendicular a esta folha, tá? No caso, a sua tela do computador, a sua tela do celular, e uma partícula de carga elétrica positiva. Isso aqui é muito importante, tá? Se ela é uma partícula positiva na presença de um campo magnético, é importantíssimo lembrarmos que ela segue a regra da mão esquerda, ou lei de Fleming. Segue a imagem. Onde eu tenho? Na mão esquerda, o dedão, a nossa força magnética, o indicador seria o sentido do campo magnético, tá? E a velocidade da partícula, olha lá, o dedo médio, tá? Então, vamos lá. Que está sendo lançada neste campo magnético com uma velocidade v. Obtenha a direção e o sentido da força magnética nas três figuras. Vamos lá. O que acontece na figura 1? Na figura 1, nós temos a partícula sempre positiva, né, nas três figuras. Mas aqui o campo magnético está entrando na folha. Aqui também entra, essa indicação é de entrar. E essa aqui é indicação de sair. Aqui ele sai da folha de papel. Então, usando a regrinha da mão direita, da mão esquerda, olha só, faça, para você lembrar, hein? F de faça, B de bom, V vestibular. Faça um bom vestibular. Sempre em 3 dimensões, tá? Sempre direções ortogonais desses dedos, tá bom? X, Y e Z. Eu vou desenhar isso aqui melhor para vocês, ó. Imagina que isso seria a minha direção Z, o B seria a minha direção X, tá? E o V seria a minha direção Y. E aqui é a partícula. Nós sabemos que na figura 1, vou fazer a figura 1, pegar o azulzinho. Na figura 1, o indicador está entrando, a velocidade, que é o meu dedo do meio, ela está para a direita, ó, entrando para a direita, tá? Então a força, pode observar no seu dedo aí, seria para onde? Direção vertical e para cima. Essa é a indicação da minha força magnética, porque a partícula é positiva, então segue a regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Treine em casa aí, se você não treinar em casa, você não vai conseguir fazer na hora da prova, tá? Nós temos quase a mesma situação na figura B. O campo magnético está entrando, porém a velocidade está no sentido oposto, então você vai girar a mão, ó. Você gira a mão sobre o eixo do campo magnético, tá bom? Gira a mão 180 graus, você vai verificar que a força magnética tem a mesma direção, porém sentido oposto. Então, essa seria a indicação da força magnética na situação 2, tá? Na situação 3, nós temos o campo magnético saindo e a velocidade para a direita. Então vamos lá, faça um bom vestibular. Ó, o bom, ele está saindo, o vestibular está para a direita, então pela indicação da regra da mão esquerda, a força está para baixo. Essa seria a indicação da força magnética, tá? Bom, como orientação de estudo para vocês, e numa possível questão dessa, ou parecida com essa, numa segunda fase, uma prova aberta, eu faria o seguinte. Pensando na primeira figura,
nós temos o campo magnético, seguindo essa orientação de eixo que eu dei para vocês aqui, tá? Seguindo essa orientação dos eixos aqui, ó. Seguindo essa orientação dos eixos, nós temos que o campo magnético, ele está na direção Y negativa. Nós sabemos que a velocidade, ela tem uma direção X positiva. E nós descobrimos que a força magnética, ela tem uma direção Z positiva. Compreendem? Espero que sim. Vamos fazer a mesma análise aqui na figura 2, de direção e sentido? Olha só, o que nós temos aqui na figura 2 em relação ao nosso campo magnético, velocidade e força. Vamos ver. O campo magnético tem direção, ela está entrando, então tá em Y negativa. A velocidade, ela é negativa na direção X. E nós descobrimos que a força é negativa no eixo Y. Tá? Na terceira indicação, nós temos campo magnético, velocidade e força magnética. O campo magnético está saindo, então está na direção positiva do eixo Y, tá? Ou do eixo J. Então, dependendo do professor seu, nós temos lá o J é o Y, o I, versor I é o X, o versor K é o Z, tá? Mas é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, a gente tem a velocidade positiva no eixo X e a gente concluiu que vai dar negativo no eixo Z a força magnética. Tá bom? Isso se deve, pessoal, por conta de que a força magnética, tá? Ela é igual a carga vezes o produto vetorial da velocidade com o campo magnético, tá bom? O produto vetorial da velocidade para com o campo magnético, tá? Resulta numa terceira dimensão ortogonal entre o V e o B. Então, o que eu quero dizer? Se o V está na direção X, o B está na direção Y, obrigatoriamente o F tem que ser direção Z, tá? Ou, se o V está na direção X, o B está na direção Z, o F vai dar a direção Y obrigatoriamente. Isso aqui vem lá da geometria analítica. Produtos vetoriais. Entenderam, meninos e meninas? Espero que sim.